Cássia, estou no 5º semestre de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Faço parte do projeto, né? Eu, como aluna de engenharia, tenho o dever de orientar os alunos do ensino médio técnico a projetar um robô que seja de baixo custo e que atenda às propostas da UBR, né? A UBR é a Olimpíada Brasileira de Robótica e ela propõe alguns desafios. O robô, que é projetado pelos alunos do ensino fundamental e médio, ele deve seguir linha, ultrapassar gaps de linha, que são falhas, né, nessas linhas, desviar de obstáculos, ultrapassar redutores de velocidade, passar por encruzilhadas e também resgatar uma vítima no final, né? Ela é dividida em salas e a última sala é resgatar uma vítima. A princípio ninguém sabe onde fica essa latinha, que é a vítima, né? E ele é colocado depois que o robô já está andando. Então o robô tem que achar essa lata onde ela estiver e levá-la para o local indicado. Com esses objetivos, né, o robô de baixo custo e esses desafios, a gente propôs fazer um robô com essas características e que fosse de baixo custo. A gente precisava estabelecer quais são as características de um robô de baixo custo. O que ele deve ter? Então, e para que isso se tornasse viável a alunos do ensino público. Porque hoje a Olimpíada Brasileira de Robótica ela é em sua maioria frequentada por alunos de escola particular. Eu sou Gabriel Juliano, atualmente no 3º ano do curso de Técnica e Mecânica do Instituto Federal. Eu sou o Leonardo Aramini, igualmente 3º ano de Técnica e Mecânica. Durante o ano de 2013, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na pesquisa que tinha o intuito de produzir robôs para a Olimpíada Brasileira de Robótica. Um dos robôs que nós produzimos, a nossa equipe especial, foram esse daqui, posteriormente, e anteriormente, na nossa competição, fizemos esse aqui. Ao começar, não tínhamos muita noção de como era a competição. E isso para a gente, da mecânica, é um grande problema. Porque não sabíamos necessariamente porque iríamos projetar um robô. Necessariamente sabíamos as tarefas, mas não sabíamos muito bem quais esforços ele seria solicitado, enfim. Devido a esta falta de pesquisa, ocasionou em um projeto superdimensionado, que no caso é este robô aqui que chamamos ele de Bisnaga. Ele foi o nosso primeiro robô, fizemos ele antes da competição. O intuito era ele competir, e quando nós mecânicos nos deparamos com essa tarefa, logo nos veio à mente um projeto de um robô de esteiras que tinha uma carcaça em formato de tanque de guerra. Isso eu já tinha uma certa experiência devido a outros projetos e começamos a realizar esse trabalho. E só pelas dimensões dá pra ver que o robô foi superdimensionado. Oi, eu sou o Gustavo. E eu sou o Victor. Nós estudamos no Instituto Federal de São Paulo. Nós estamos cursando o técnico em eletrônica integrado ao ensino médio. Nós nos envolvemos no robô para participar da Olimpíada Brasileira de Robótica. Nós somos responsáveis por desenvolver a parte mecânica do robô, junto com mais alguns integrantes da mecânica. Quando eu fui convidado para participar do projeto, eu não conhecia nem sobre robótica, nem sobre eletrônica. Na verdade, não sabia nem o que era o UBR. O que eu tinha visto era... O que eu tinha lido era em revistas, reportagens, eu vi alguma coisa em TV também. Alguns alunos de algumas escolas, que eu também não sabiam quais, participando de uma competição com alguns robôs que pareciam ser muito mais difíceis de construir, de programar do que eles são. Participavam de competições com
de diversas modalidades. Eu nunca soube mais do que isso. Eu tinha um certo preconceito também com a robótica, eu achava que era alguma coisa muito distante do meu mundo, que eu nunca poderia ter oportunidade de participar e nunca poderia ter oportunidade de construir um robô mesmo. Oi, meu nome é Vitória. Meu nome é Bruna. Nós somos estudantes do Instituto Federal de São Paulo e a gente cursa técnica integrada em eletrônica. E nós participamos do projeto, igual os meninos, que é a criação de um robô de baixo custo. E nós somos do grupo Black Androids. Nós participamos da competição no ano anterior. E a gente ficou numa posição bem legal, apesar de termos tido pouco tempo para desenvolver o projeto do robô. Nós trabalhamos com Mindstorms, para quem não sabe, é um robô da Lego. E nós fomos para a competição com ele, diferente dos meninos que desenvolveram o robô deles. E a gente teve a ajuda do pessoal do ensino superior, a Cássia e o Felipe também. E o Felipe. Bem legal a experiência que a gente teve no robô. Apesar de ter dado bastante problemas, a gente teve que provar algumas coisas, sair caçando sensores com outras pessoas para ver se a gente conseguia desenvolver um robô melhor. Apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos fazer um bom trabalho. A gente teve muitos problemas na parte de fazer a programação, que não tinha muita informação na internet. Todo mundo na internet nem livros sobre a programação do Lego. Aí a gente foi fuçando mesmo o programa. O pessoal da engenharia também ajudava. E aí a gente competiu a primeira Olimpíadas com o robô da Lego. Oi, eu sou a Érica, do terceiro ano do Técnico em Mecânica. O dia da competição foi bastante importante pra gente, porque a gente estava se preparando exatamente para isso. A gente estava com um projeto já desenvolvido há pouco tempo, mas já com um andamento bom. No dia anterior a gente saiu bem tarde da escola, porque a gente queria deixar tudo isso perfeito, então a gente saiu da escola com a escola fechando. No começo a gente não foi muito bem e nessa etapa a gente foi super bem. E a programação era a mesma, só que dependia muito da luminosidade, dependia qualquer sombrinha que a pessoa fazia, por ter dois sensores ali identificando, falhava, ele identificava errado. Então a gente estava dependendo tanto da sorte quanto da luminosidade, das condições que estava a arena. E isso foi bem complicado, a gente ficou bastante tenso ali. Mas foi muito divertido, essa foi a nossa melhor pontuação. Durante a edição anterior da competição, nós só tivemos alguns problemas. Nós tivemos que fazer algumas improvisações. Nós fizemos a gala com um alicate. Nós fizemos um sensor de toque com os materiais que nós tínhamos às nossas mãos, pois o nosso sensor ultrassônico não estava funcionando. Bom, eu nunca soube direito o que os professores queriam da gente nesse projeto, mas durante ele a gente teve algumas oportunidades, assim, muito boas. Uma delas foi de participar do congresso em Birigui, em um instituto federal de lá. A gente assistiu palestras, chegou até a ministrar uma palestra sobre o nosso projeto, e assim, não tem palavras, foi uma experiência muito boa. A gente também ministrou uma palestra no nosso instituto, que assim,
é uma experiência que eu nunca teria se eu não participasse desse projeto. Eu acho que é uma experiência que todo aluno de uma escola normal deveria passar, porque quando você se vê falando para as outras pessoas, tentando expor o que você está pensando para uma multidão, é complicado, mas assim, é prazeroso também. Então, mesmo que as pessoas não gostem, elas deveriam passar por isso. É uma experiência que acho que todo mundo deveria passar. E esse projeto nos deu essa oportunidade. A gente também expôs o nosso trabalho no saguão da nossa escola, que todas as pessoas que se sentiam interessadas iam lá conversar com a gente batia um papo, informal mesmo, para falar sobre o nosso projeto, falar o que é a robótica pra gente, falar sobre tudo. Bem, agora a nossa meta, depois desse um mês usando o Lego, é desenvolver um robô de baixo custo, usando peças acessíveis para todos. E a gente vai estar aí na próxima UBL participando também. O projeto ele influenciou bastante no que a gente estava estudando em eletrônica. Acho que desenvolveu bastante as atividades em grupo, pensar em coisas diferentes, em coisas novas, que pudessem ajudar no desenvolvimento e na performance do robô, para que ele se tornasse melhor na competição e a cada teste que a gente fizesse. A gente ficou bem satisfeito de ter participado desse projeto, realmente a gente não esperava, né, que eu fosse chamado para participar. Foi bem legal. Eu gostei bastante da experiência. Foi uma coisa assim que eu não esperava. Eu acho que a Federal foi uma instituição que abriu portas para esse tipo de coisa. E a gente ficou bem feliz porque vários professores do técnico ajudaram a gente a apoiar o nosso trabalho, torceram para que desse certo as coisas que a gente estava fazendo. A gente ficou bem feliz com o reconhecimento que a gente acabou adquirindo nesse tempo, nesse quase um ano de projeto que a gente está fazendo. Eu fiquei bem feliz com esse projeto, saiu realizado na Federal esse projeto. Olá, meu nome é Johnson Márcio Lima, eu sou aluno de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e eu participei do projeto de orientação dos alunos do técnico, juntamente com o professor Brincalep Campo e com o professor Miguel Ângelo. O projeto era um projeto em que um aluno de engenharia, a proposta do projeto era uma proposta em que um aluno de engenharia de controle e automação iria trabalhar junto com alunos do técnico, do técnico integrado do Instituto Federal, para que houvesse um estímulo para que esses alunos tivessem um estímulo de seguir carreira de engenharia, não só de engenharia, evidentemente existisse também um estímulo para a produção científica, para a criação de material científico, para que eles pudessem seguir a carreira, né? O que foi interessante observar foi que no começo do projeto, logo no começo do projeto, nós tínhamos alunos de eletrônica e alunos de mecânica, né? Nós não tínhamos alunos interessados em robótica, interessados em automação. Cada grupo estava separado no seu nicho e queria trabalhar naquele nicho. Os alunos de eletrônica não se interessavam por mecânica e também os de mecânica não se interessavam por eletrônica. A ideia era exatamente estimular para
para que houvesse o interesse das duas partes. Então o trabalho foi feito em cima de que a gente conseguisse criar esse interesse. Foi um sucesso absoluto. Conforme a gente foi trabalhando, a gente fomos pegando as partes do robô, então, por exemplo, uma ponte H, uma montagem de um servomotor, a montagem de um sensor. Na montagem, nessas pequenas montagens, no passo a passo, onde no meu caso, ia orientando esses alunos, eles começaram a perceber que era muito interessante ter os dois tipos de conhecimento. Então, a turma de mecânica começou a se interessar por eletrônica e a turma de eletrônica começou a se interessar por mecânica, porque era muito interessante ter essas duas ciências juntas para eles. Era estimulante, eles queriam cada vez mais conhecer. Quer dizer, então eles começaram, num primeiro momento, só interessados na sua respectiva área, mas à medida que o projeto foi andando, né, sobretudo quando participou da competição e quando a gente foi desenvolvendo o restante do robô, eles começaram a se integrar de uma maneira bastante interessante, bastante bacana. Quando finalmente nós chegamos no final do semestre, aí nós tínhamos as duas equipes, e o que foi interessante, por exemplo, nós tínhamos um garoto que era muito interessado em mecânica, né, ele era realmente muito interessado em mecânica, e ele dizia no começo do projeto que ele não tinha interesse nenhum em eletrônica, que ele simplesmente olhava a eletrônica como alguma coisa que pudesse ser feita pelos outros, não por ele. À medida que foi andando, ele começou a se interessar muito por eletrônica, aprendeu a soldar, aprendeu a fazer as placas e tal, e ele percebeu que era aquilo que ele queria. E aí ele simplesmente disse o seguinte: olha, eu quero seguir a carreira de engenharia, né? Eu me interessei muito por engenharia, porque, sobretudo, engenharia de controle e automação, acho que também por inspiração, né? Porque você tem um aluno de engenharia de controle e automação ali junto, então eles acabam sendo inspirados por isso, né? Havia muito bate-papo, a gente conversava muito sobre o que era interessante no curso de engenharia, e isso foi estimulando esses alunos. No final do curso, da turma de alunos que nós tínhamos lá, pelo menos a metade disse que ia seguir a carreira de engenheiro. Então, esse estímulo foi muito positivo, foi muito interessante ter e ver esse crescimento dos alunos, esse interesse pelo curso de engenharia. Também foi bastante interessante ver o progresso do conhecimento deles, né? E lógico, do meu ponto de vista foi muito interessante porque o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo é um lugar muito, muito peculiar, porque nós temos, por uma questão de tradição, né, o Instituto Federal era a Escola Técnica Federal e agora o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, então já com uma tradição de 100 anos, que vem de cursos técnicos. E agora, há uns 5, 6 anos aproximadamente, entraram também os cursos superiores. Então nós temos no mesmo campus, no mesmo ambiente, existem alunos do técnico, né, do médio técnico e do superior. Então foi perfeito para a pesquisa, foi perfeito para o projeto, porque a gente conseguia ter essa convivência, coisa que em outros lugares, né, porque ou são de curso superior, de nível superior, ou são de nível técnico, a gente não conseguia fazer. Então o projeto veio, realmente foi absolutamente perfeito, foi muito interessante. Eu comecei achando que eu tinha uma visão, né, eu achava que orientar alunos do técnico era uma coisa como um trabalho de professor, e que muda a visão do engenheiro, porque na verdade enquanto engenheiro você tem aquela visão, né, principalmente de controle e automação, você tem a noção de que você vai construir coisas, que você vai se relacionar muito pouco com pessoas. À medida que o projeto foi avançando, deu para perceber muito claramente que o engenheiro também tem a função, pode também ter a função de ensinar, de tutoriar, né? Foi o caso. Então foi realmente muito interessante, foi muito proveitoso ver esse progresso, tanto dos meninos, quanto realmente perceber que engenharia é muito mais do que simplesmente construir coisas, mas também ajudar e formar e, enfim, preparar alunos preparar indivíduos, né, para a sociedade de forma geral. É isso aí. Esse projeto foi muito importante. No início do ano, agora no finalzinho de janeiro, eu fui para Campus Party e lá teve um desafio. O desafio era projetar um robô que achasse a luz. Então, com os elementos que eu tive que aprender a usar para ensinar os meninos
a montar o robô deles, né? Porque a minha parte é simplesmente orientar, então eu tive que aprender muita coisa. Quase tudo que eu usei aqui para ensinar, eu tive que aprender. Eu aprendia antes deles, entendia como funcionava, pegava todo o conteúdo que eu achava, fazia pesquisas, e às vezes é muito complexo, né? Então, para explicar um sensor ultrassônico, eu não precisava entrar em teoria de ondas. Então, eu mostrava para eles de uma forma mais simples como eles poderiam usar. Então, isso foi muito legal, porque eu aprendi bastante, pude passar para eles, e isso serviu para mim, porque quando eu fui na campus, a gente tinha que fazer esse robô que identificava a luz, que achava a luz. Então, esse robô está aqui, né? Ele também tem quase as mesmas características que o robô que a gente montou para o BR tem. Ele também tem dois motores e um rodízio aqui atrás. E a gente usou LDR para poder identificar a luz, que é o sensor que a gente utilizou na OBR para poder identificar a faixa. E também utilizamos o microcontrolador Arduino, que está aqui, né? O microcontrolador Arduino, porque é um microcontrolador fácil de usar e aí ele atendeu às nossas expectativas, não era muita coisa que a gente precisava, e acabei ganhando em primeiro lugar, né? Eu fiz com outras pessoas que eu conheci lá na Campus Party, pessoas do Brasil inteiro, mas se eu não tivesse esse conhecimento que eu adquiri nesse projeto, com certeza esse robô não teria saído, ou se tivesse saído, talvez eu não tivesse contribuído. Ele ia sair, mas talvez a gente não fosse o primeiro lugar, porque eu sabia programar no Arduino, eu sabia mexer com essas coisas, o pessoal que estava comigo também sabia, mas aí a gente pôde dividir bem as tarefas, assim como a gente faz na OBR. A gente tem alunos da mecânica, da eletrônica, todo mundo sabe um pouquinho de tudo, mas a gente divide as funções, né? O pessoal da eletrônica faz mais a coisa da eletrônica, o pessoal da mecânica faz mais coisas de mecânica. Então isso foi bem legal também, porque me ajudou bastante. E a OBR em si, o projeto em si, né, não só a OBR, foi muito importante, eu aprendi muita coisa. Isso me incentivou a criar coisas pessoais mesmo, coisas pra mim, querer fazer as minhas coisas. Eu tive mais vontade de aprender outras coisas ligadas na área de robótica. Então esse projeto, ele acrescentou muito, não só por ele em si, não só porque o objetivo era montar um robô de baixo custo e a gente conseguiu, não só porque a gente quer competir na OBR, e ele foi importante para isso. Eu tive que aprender muita coisa, eu pude ajudar o pessoal, e isso me enriqueceu muito, né? É basicamente isso que eu tenho a dizer. Eu sou o professor Alexandre Calep Campo, coordenador do projeto Forma Engenharia para Desenvolvimento ao longo de 2013 no Instituto Federal de São Paulo. Eu gostaria de dizer que o projeto foi muito bem sucedido, os alunos se envolveram muito, participamos da Olimpíada Brasileira de Robótica, e eu acho que abre uma nova perspectiva para eles do ponto de vista de desenvolvimento de um projeto. Eu acho que os alunos da engenharia e do curso técnico trabalharam muito bem juntos, e eu acho que essa é uma nova área para ser explorada dentro do Instituto.